Boa noite, pessoal. Vamos chegando aí. Boa noite, Marco, Vitor. Boa noite. Fala, Marcão, boa noite. Vamos aguardar aqui a entrada do professor Ricardo, para a gente poder começar o nosso bate-papo aí de hoje. A galera que está chegando aí, sejam todos bem-vindos. Hoje nós temos um convidado especial aí para conversar com a gente sobre o tema liderança. Boa noite, Anderson. Tem uma galera aí, ó. Cris, Jesus, turminha boa aí na área. Galera que estiver participando com a gente da live hoje, essa live, o principal foco dela é a participação de todos, então vamos interagir conosco aí. Podem colocar as perguntas aí para a gente nos comentários, para que a gente... O professor Ricardo chegou. E aí? Boa noite, Ricardo. Boa noite. Seja Tudo muito bem? bem-vindo aqui, Ricardo. Tudo jóia com você? Tudo Oi, bem, Ricardo, graças boa a noite. Deus. Prazer estar aqui com você também. Obrigado. É um prazerão estar aqui e sabe como é que é? Vamos falar de liderança, vamos falar com uma vertente para o futebol e a gente está acabou de assistir um jogo, né, com muita carga de emoção, de responsabilidade, né? Então, Exatamente. estamos pegando a batida aí do Atlético campeão. Isso aí, Ricardo. Primeiro eu queria expressar mais uma vez aí que é um privilégio do Control Fit estar recebendo você aqui, um profissional que eu admiro muito, uma pessoa que tem um legado aí dentro da educação física. Para as pessoas que estão nos assistindo, Ricardo, além da carreira como treinador, né, Ricardo, como a parte de gestão do futebol, também é escritor. Então, quem ainda não teve a oportunidade de ter contato aí com essa obra dele, vale muito a pena aos admiradores do futebol, já que a gente está falando um pouquinho de futebol, é uma pessoa ícone aí dentro do meio esportivo, futebolístico, né, Ricardo? Então, mais uma vez, muito obrigado pelo aceito convite e vamos fazer um bate-papo aí bem legal aí sobre liderança. Bacana. Eu agradeço muito o convite, né? Você, Alessandro, é uma pessoa muito elegante por natureza, né? Além de ser competente, é um cientista do esporte também, né? Você não se contentando com a mesmice, você construiu um método, né, de atividade física bastante interessante. E olha que você fisgou um camarada que, apesar de ser professor de educação física, não gosta muito de ir para a academia. Eu gosto mais da atividade externa, né? Mas, olha, eu me identifiquei muito com o perfil do trabalho que vocês desenvolvem. Gostei muito. Então, assim, já fiz depoimentos pessoalmente para você, né, para seus professores, e faço aqui publicamente. Então, é um prazer. Você é um camarada assim envolvido com as questões do esporte, né? Então, e vendo essa questão sistêmica, né, de a influência de tudo, de todos nesse meio e no meio globalizado de uma maneira geral. Então, a gente está aí para falar um pouquinho de liderança, aquilo que eu fiz a vida inteira, com erros e acertos, né, no ambiente político brasileiro, que está à busca aí de evolução, de profissionalização. E cada dia é um dia, né? Cada degrau é um.
e a gente tá buscando forças, né, e buscando competência sempre para além do atleta que nós temos aos montes, né, dos jogadores que nós temos aos montes, acompanhar essa excelência que o jogador tem em campo também com métodos, com processos, com liderança, né, com gestão. Isso é muito importante. Sim. Ricardo, só para a gente alertar todo mundo que está participando, ô Marcos, você podia ficar bem atento para a gente ir nos comentários, essa live é aberta a todos, então podem colocar as perguntas aí no chat que a gente vai estar batendo um papo aí, já teceram vários elogios aí para o Ricardo, gente acompanhando seu trabalho de Nova York. Vamos embora, galera, vamos bater esse papo aqui. O Ricardo, eu queria começar levantando uma bola, que é a seguinte, dentro do mundo fitness, vamos falar assim, dentro do universo das academias, os boxes de treinamento, os estúdios, eu observo que existem vários elos de liderança. A gente percebe muito claramente, né, Marquinhos, quando a gente vai implantar o Control Fit dentro das academias, que são nossos licenciados, que a gente tem aquela liderança clássica que todo mundo consegue observar com muita naturalidade, que às vezes o gestor sobre a equipe técnica, o gestor sobre a equipe comercial, mas muitas das vezes passa despercebido o papel que o professor tem, ou treinador, vamos falar assim, de ser líder do aluno. Porque ali, o treinador ele tem um papel de liderança sobre o aluno na sala de treinamento, no sentido de poder estar participando dos processos de tomada de decisão com o aluno, né? No sentido de estar engajando o aluno à realização de uma tarefa, seja ela o treinamento ali naquele dia, como você mesmo falou, né? Às vezes a gente pega alunos que às vezes não têm muita familiaridade com a atividade indoor. Então, isso dentro do universo da academia, isso é claro. Às vezes o gestor, o dono da academia, ele não consegue identificar que dentro do time dele existem vários elos de liderança que, quando passam despercebido, a probabilidade de dar alguma, vamos falar assim, alguma pane no processo global é muito grande. Eu acredito que isso também aconteça dentro do mundo do futebol, né? Como que você vê isso hoje, assim, dentro da sua experiência, da sua expertise que você tem tratando do esporte, como que você enxerga esse papel do líder, né? Do treinador, do atleta ali no campo, enfim, como que a gente consegue fazer bater uma bola aí entre essas duas situações? Olha, eu acho assim que é um tema muito rico esse. O modelo de gestão de já há anos para cá, já não é aquele modelo mais de sobe-se num pedestal e passa informações, isso dentro de sala de aula, dentro de academia, no campo de futebol, no campo de uma maneira mais genérica, né? No campo, você vai ao campo comandar uma galera solta, você não é mais aquele determinador de tarefas, determinador de funções. Primeiro, a ferramenta que o líder hoje, de alguns anos para cá, sempre foi assim, mas assim, com a evolução do conhecimento, com o boom da globalização, da tecnologia, da informatização, a ferramenta básica de um líder é a comunicação. Então, o camarada consegue se comunicar, ele consegue agregar pessoas ao seu redor. Então, e o líder hoje, de tempo para cá, é aquele que se conduz junto ao grupo, não à frente do grupo. Então, ele vai percebendo no grupo perfis ou sinais de lideranças setorizadas que podem ajudar no propósito maior, né? Então, isso é fundamental. Tem um livro aí, Liderança 360, que fala justamente um pouco sobre isso. O líder, você descobre o líder pela aglomeração de pessoas à sua volta. Ou seja, diferente do estágio hierárquico que ele está, do status hierárquico que ele tem na empresa, no esporte, aonde for, quando você vê que ele tem a aglutinação de pessoas à sua volta, algo interessante, para o bem ou para o mal, ele está passando. Então, o líder de um projeto, o dono de um projeto, o estrategista
de uma tarefa, né? De vamos construir uma equipe campeã. Ele tem que estar atento a isso. Ele tem que estar atento a isso para poder dividir funções, fortalecer o grupo. Então, assim, eu acho que lideranças setorizadas, lideranças pontuais, lideranças pormenorizadas, elas agregam muito valor. E ilude o líder, né, o máximo, quando acha que essa liderança pode prejudicá-lo, né? Então, é claro que o tempo vai fazendo você conviver com isso, você vai percebendo nos olhos das pessoas, o dia vai fazendo com que você perceba o perfil de liderança que os seus comandados, os seus liderados estão exercendo junto a outros. Então, eu acho fundamental a liderança compartimentada, né? A liderança é muito importante. E o líder que pergunta, o líder que divide dúvidas, o líder que apresenta de uma maneira segura, claro, possibilidade para os seus liderados se manifestarem, ele ganha muito ponto. Isso eu tenho experiências assim, fantásticas. Eu já fiz palestras de jogos executivos, onde eu chego. Galera, isso depois de um tempo de convivência, o jogador sabe como você é. Galera, como é que nós podemos jogar hoje? O que nós temos que fazer hoje? Claro que eu vou conduzindo o discurso em cima de tudo aquilo que a gente treina, tudo aquilo que a gente faz. E aí, vamos mais para frente ou mais para trás? Segura ou sai? E, enfim, o jogador participa e ele fica um co-responsável pelos resultados, assim, de uma maneira... Aquela liderança em que o professor fala e o aluno, o atleta, o comandado, o liderado escuta, essa, infelizmente... Essa aí já caiu por terra. Mas essa já foi para o espaço. Ô, Ricardo, você falou tanta coisa legal aqui que eu tô anotando aqui para a gente não deixar passar. Tá difícil mesmo, tá difícil. Tá difícil, tá sendo uma aula. Uma aula de liderança. Mas tem uma aqui, Marcão, que para mim ela tem muito a ver com o nicho que a gente trabalha. Você falou assim, Ricardo, o líder, quem reconhece o líder é o time, né? E isso é muito importante. E a gente observa muito no universo fitness que às vezes o gestor de academia falta na sensibilidade de fazer a leitura do cenário. Então, às vezes, o time inteiro reconhece que determinada pessoa ela tem um papel de liderança, ela já exerce esse papel de liderança do time, mas o gestor, por uma falta de sensibilidade, uma falta de leitura do cenário, ele pega uma outra pessoa que o time não reconhece e fala assim, agora intitula, né? Nomeia, você é o líder. E isso acontece muito, e isso acaba desagregando o time, porque às vezes aquela pessoa que ele nomeou não tem as habilidades, não tem as competências, e o pior, o time não enxerga ela como líder. Isso num cenário de qualquer tipo de time, seja um time de futebol, um time esportivo, ou um time no ambiente corporativo e empreendedorismo, isso realmente é uma lástima, né? Isso aí joga um projeto por água abaixo, né? É dar abraçadeira de capitão pro cara errado, né, Ricardo? Mas eu acho que na tentativa e erro a gente costuma cometer, porque também tem dissimulação. Eu costumo dizer que você responde de tudo e de todos, menos de você mesmo. Então, às vezes, você está no início de trabalho. Eu estou vindo agora de uma participação pelo Boston, da segunda divisão do Mineiro, onde são 3 meses de competição. Ali você resolve sua vida, para bem ou para mal. Então, você começa a conhecer atleta, como você... Então, nesse momento, como que você vai ser assertivo em todas as suas decisões com tantas variáveis envolvendo ali naquela montagem de elenco, conhecimento a fundo dos atletas, um nicho de atleta em que você não está exposto no mercado para você falar aquele é bom, aquele é ruim, aquele tem essa personalidade, aquela tem outra. Então, você tem que também usar a sua tentativa de erro e acerto, né? Agora, com doses, né? Com dosagens, com bastante perspicácia, né? Eu acho que tem que fazer a leitura do que se está vendo, porque tem alguns que se escondem por um determinado momento, mas não se escondem eternamente. Então, eu digo sempre, a gente se esconde de tudo e de todos, menos da gente mesmo, porque os
sinais da nossa personalidade, eles afloram, né? Então é o tempo mesmo que vai te dando essa bagagem, essa experiência. Eu já fui muito início de carreira, eu vou ser treinador do Milan, porque na minha época de jovem, né, de aluno de educação física e início de treinador lá atrás, nos anos 80, o Milan era a Itália era o país que transmitia jogos para nós aqui no Brasil. Então, eu quero ser treinador do Milan, quero ser treinador da seleção brasileira, eu quero ser igual o fulano de tal, igual o ciclano. E com o passar do tempo, você vai percebendo que você não tem que ser igual a ninguém, porque você não consegue copiar. Você pode pegar algumas técnicas, técnica treinada, algumas técnicas de liderança, algumas técnicas de comando, mas você tem que ser você. O grupo vai te reconhecer como você. Então, eu pensava, eu via o Luxemburgo trabalhando, eu via o Paulo trabalhando, eu falei, eu tenho que fazer essa pose, eu tenho que fazer esse tom de voz. E eu trabalhei com o Filipão, por exemplo, 1 ano e meio. Eu percebi, eu falei assim, eu nunca vou ser um Filipão com esse perfil de personalidade. Não bate comigo. Sim. Agora, eu posso ser um Filipão com o meu perfil. Então, isso é fundamental. E tem muitas regras de copiar o líder, copiar o exemplo. No quesito liderança, você tem que se situar. E a liderança vem muito, Alessandro e Marcos, vem muito pelo grau de competência que você absorve. Então, você tendo segurança naquilo que você está fazendo, automaticamente você dá sinais fisiológicos, vivos, muito fortes para o seu público, para o seu espectador, para aquela turma que você está conduzindo. A gente costuma dizer no futebol que o jogador sabe muito bem quem sabe e quem não sabe dos seus comandados. E nós tendo isso no futebol brasileiro hoje, e não vou citar nomes, porque eu sou um defensor ferrenho do futebol brasileiro e do treinador brasileiro, apesar de apontar o dedo para as falhas, para os erros, para as nossas mazelas. Mas a gente apanha muito também. Então, essa mudança agora de o líder, o treinador estudioso, o treinador boleiro, o treinador vamos, pega. Para o futebol jogado hoje, não há mais espaço para esse perfil de líder. O perfil chegar no vestiário, olha, eu quero que nós vamos fazer dessa e dessa forma, fulano, você vai fazer isso. O jogador percebe logo. Na hora que fala, galera, temos que ganhar, é 11 contra 11. Pô, tem que chegar, tem que dar porrada. Isso não existe mais. O jogador percebe logo. Sim. E aí o que acontece? Desmobiliza. Você desmobiliza a energia do grupo. Então, a competência é outra ferramenta crucial, a comunicação, a competência daquilo que você está fazendo para que você realmente exerça seu papel de liderança. Ricardo, você está trazendo aí competência, comunicação, e você falou, no ensino da sua fala, um outro ponto que eu acho uma característica marcante do líder, você não usou esse termo, mas eu acho que vale a gente frisar, que é a vulnerabilidade, né? Você falou, o líder erra, e ele erra sim, né? Às vezes as pessoas elas têm uma visão de que o líder ele é um super-homem, né? E muito pelo contrário, o líder vai cometer falhas, né? Ele tem que ter a característica de assumir as suas vulnerabilidades, inclusive para o grupo, e chegar e falar, gente, olha, essa situação eu errei, né? Como é que nós vamos... Aí vem aquela questão dos perfis de liderança, né? Se o líder é um líder que ele é mais coparticipativo com o grupo, né? Ele vai assumir a falha, vai chamar o grupo e como que nós vamos resolver isso junto? Né? Assim, temos uma situação de desafio. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque eu vejo que às vezes é aquele líder que está às vezes num papel ali de resolução de todas as situações, ele também vem perdendo mercado porque ele vai perdendo credibilidade com o grupo, né? O cara falou que ele não erra, o cara falou que nunca perde e começa de repente a errar e a perder, isso vai causando no grupo uma perda de credibilidade muito grande, né? Exatamente. Eu desde há muito tempo, eu sou um investigador do treino.
Então, eu, como treinador, eu gasto sempre uma hora e meia para elaborar meus treinos. Então, ou eu acordo de madrugada, que é normal para mim, ou eu fico até mais tarde elaborando o treino do dia seguinte. Então, eu estou sempre colocando alguma variação, algumas coisas. Então, foram N vezes em que eu cheguei para o treino, galera, essa daqui, ó, erro do chefe, esse chefe não vale nada, vocês não sabem onde é que vocês estão, quem vocês estão seguindo. A galera faz exatamente o que você e o Marcos fizeram aí, você pega aquela dele. Uma sala de aula, que eu dou aula há mais de 20 anos, e dou aula para um público especializado. Eu nunca dei aula para graduação. Eu nunca dei Graduação. graduação. Um dia eu fui um graduado, né? Então eu fui um aluno, mas sem querer diminuir o valor da graduação, graças a Deus. Porque meu sangue ferve pelo alto rendimento, de trabalhar com pessoas que estão interessadas naquele conteúdo, que por acaso é o futebol na minha vida. Minha vida sempre futebol, 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 futebol. Então eu chegava e falava, ó, galera, nós erramos aqui, agora nós vamos ter que mudar isso aí, nós vamos ter que... Aí, dando aula, o aluno faz uma pergunta, e você sabe muito bem, você sabe que vocês são professores, o aluno faz uma pergunta para te sacanear. E aí um tema, aí eu pego e já vou logo, falo, pô, que merda é essa, cara? Eu não sei merda nenhuma do que você está falando. Ou você me explica, aí a galera toda, o cara diminui um pouquinho, e é onde eu entro. Fala, e aí eu vou pegando, nunca mais essa pergunta me pega. Porque um roupeiro lá lá quando o Cruzeiro, o seu Zé Pasquácio, que era um roupeiro da época de Tostão, de Natal, de Raul, naquela época do Cruzeiro de Ouro. Então, eu já peguei ele já com uma idade avançada, e ele era aquele senhorzinho que, poxa, não podia ajudar, estava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, não esquecia nada. E um dia, numa resenha, ele, preparador físico do Cruzeiro, eu falei assim, ô, seu Zé, como é que o senhor faz para não esquecer nada? Poxa, o senhor nunca falta nada no seu equipamento, o senhor não faz checklist, não faz nada. Se um dia alguém me pedir uma coisa e eu não tiver, no próximo dia, nunca mais aquela coisa falta, ainda que eu nunca mais use. Então, é uma coisa muito interessante. Então, assim, eu uso esses detalhes como liderança, pro exercício da minha liderança. Agora, recente, no Boston, eu dando um treinamento, eu mudei o nosso desenho. Eu passei do 4-2-3-1, eu passei para o 3-4-3. Ou 3-5-2, que é 3-4-3. Mas tinha variações. E a pegada na saída de bola do adversário era diferente. E em um determinado momento, eu conduzi o treino durante uns 5 minutos com a pegada do desenho anterior. Aí os jogadores estão olhando para mim com aquela cara assim, porra, não posso contrariar o chefe, né? Aí eu estou lá comandando o treino, porque eu sempre... uma lição também do líder no futebol, do treinador, é assistir o treino numa perspectiva onde você vê toda a equipe. Você ali dentro, você pode falar alto, mas você vai tomar conta de alguns setores, você não vai ver tudo. Então, é uma abordagem que o futebol brasileiro precisa adotar. O treinador fora do campo, ou seja, à margem do campo, para poder ver o todo funcionando. Aí eu entrei, apitei e falei, galera, ó, tá tudo errado, pô, e ninguém me avisa, pô. Não, aí tinha um lateral ali, um zagueiro lateral que estava vendo e estava querendo me comunicar. Falei, ó, passa a borracha meia, vamos pegar dessa forma. Então, assim, a experiência vai nos dando isso, mas eu acho que você, jovem também, pode explorar isso. A lição que o Ricardo Drubs, que está passando aqui agora, para essa galera que está ouvindo, eles não precisam esperar os cabelos brancos virem para poder... A informação está globalizada. Tenha coragem de exercitar aquilo ali e que na segunda vez vai ser muito mais segura e na terceira, e assim você vai forjando o grande comandante. Show de bola. Muito bom. O Marcão, como é que nós estamos aí nos comentários aí? Tem alguma pergunta aí para o professor Ricardo? Pergunta não tem não, mas tem 2 comentários aqui que eu queria aproveitar esses comentários para a gente puxar um outro assunto, se vocês me permitem. Pode ser? Bola lá.
Então é o seguinte, teve duas pessoas aqui que comentaram, quem me conhece sabe que eu sou torcedor do Atlético, e o pessoal tá assim, o Marquinhos deve estar doido para ir comemorar e tal. O que eu penso é o seguinte, eu estou aqui com a missão, junto com o Alessandro e com a ajuda do Ricardo hoje, da gente liderar uma mudança no mercado fitness. E eu entendo que quando a gente tem algum objetivo definido que você quer atingir, você tem que ter um certo comprometimento com esse objetivo e isso exige sacrifícios pessoais. Eu queria saber do Ricardo se esse sacrifício pessoal faz parte da rotina de um líder, até saber se eu estou fazendo certo. Boa! Ô, Marcão, brilho nos seus olhos mostra que você vai tomar uma cervejinha hoje, muito ou pouco, eu não sei. Porque você está bastante aí de vontade. Mas eu acho assim, eu sempre fui, no início da minha profissão, assim, eu dedico muitas horas a isso, eu dedico a minha vida a isso. Eu já falei para minha mulher, e eu não vi o nascimento dos meus 3 filhos, eu não estive presente no nascimento dos meus 3 filhos. Eu tenho 33 anos de casado, mais 4 anos de namoro e noivado, ou seja, nós estamos quase há 40 anos juntos, eu e minha esposa, e vivemos apaixonadamente, com as brigas e as discordâncias normais de um casal, mas a gente vive. Agora, eu diria que 50% mas assim, seguro. E às vezes muito mais, um percentual maior para o futebol do que para a família, devido à responsabilidade de querer realmente fazer as coisas. Não, o Levi Coupe fala uma coisa: se não houver desgaste, se não houver comprometimento, não há resposta. Tem aquela liçãozinha que sucesso só vem antes, sucesso e trabalho no dicionário. Sucesso vem antes só no dicionário. Antes do trabalho do dicionário. Sucesso, mas mais ou menos assim. Então são essas lições que assim eu bato muito nessa tecla com atletas, com meus comandados, porque o meu tesão, o meu interesse meu perfil de coaching também eu exacerbo muito no dia a dia. Eu adoro formar um treinador, de forjar um diretor, mas são vários. Tem muita gente no mercado, meu pai, você é meu pai. Falou, pera, quebra o galho aí, pô. E tem uns que já estão muito bem. Eu falo assim, então vamos pegar a conta bancária e vamos ver aí, porque vai ajudar o papai aceita. Então, assim, é justamente por esse perfil assim, de querer realmente dividir, instruir. Então, assim, eu já fui até muito rigoroso. Hoje eu sou menos por compreender que o líder ele tem que ter o exercício das diferenças, de comandar diferenças. Então, às vezes, eu quero que um jogador seja como o outro. Não, ele é ele. Eu posso tentar melhorar ele enquanto aquilo que ele tem. Essa é uma receita assim, básica. Você não tem que ficar se comparando aos outros, até pela a gente que sabe um pouquinho de ciência humana, de ciência biológica, a gente sabe que existe a individualidade biológica, que cada um é uma natureza, a individualidade de personalidade, não é à toa que é personal, né? É a personalidade do indivíduo. Então, essas características têm que ser levadas em consideração pelo líder. Então é aquele bendito você pode chamar um na frente de todo mundo, você não chama atenção para determinados na frente de todo mundo, que senão você perde o jogador e o liderado, e assim você tem que ir exercitando isso. Então, assim, me incomoda o profissional, seja jogador, ou seja companheiro de comissão técnica, ou funcionário do clube, que chega para suas funções para assim, reagindo às necessidades. Poxa, se você faz isso uma vez na semana e porque está cansado, tudo bem. Mas se você faz isso por natureza, você está ali esperando a vida te levar embora, porque você tem que estar interagindo, você tem que estar trocando constantemente. Então, para isso, você tem que mergulhar na percepção, na atenção,
no foco, né, para você poder realmente tirar caldo das relações interpessoais. Então, assim, eu vejo isso com muita necessidade, sabe? Então, quando eu vejo funcionários, jogadores, profissionais de uma maneira geral, na superficialidade, eu ataco. Eu ataco. Opa, que isso? Tá mal, não é assim. Você não vai chegar onde você quer. Eu vou fundo. Agora, se eu vejo uma resposta, eu me afasto. Eu me afasto. Porque, como disse Jack Welch, que é um grande executivo americano, ele disse que na pirâmide das competências, você tem ali 60%, 70% da base, você tem 20% ali de uma intermediário, e você tem uns 5%, 10% ali. Essa galerinha que está aqui no 5, 10 não perde, não. Não perde na sua empresa, não. Porque esses caras seguram a onda para você. Nos 20%, tenta achar alguém que está perdido ali para você jogar para cima. Ou quem está perdido e você joga para baixo. Agora, quem está lá embaixo tem que ralar muito. Porque você já passou por ali. Tem que ralar muito para sair daquele estágio. Se não quer, não vai gastar energia, não, porque aí já é burrice do líder. Então tem que saber lidar com isso aí. É importante. Ricardo, show demais. Ricardo, você falou uma frase aí que eu acho que ela é muito importante. Liderança está no processo de formar novos líderes. Né? É muito importante o líder que tenha esse compromisso, né, de formar pessoas, de formar pessoas que vão crescer na vida, independente da natureza ali que estão ocorrendo essas relações. E um outro ponto, né? A liderança ela está baseada nas relações interpessoais. Então, assim, liderança dá trabalho pra caramba. Porque não adianta você querer ser um líder e se trancar dentro do seu escritório e ficar ali vendo os números da empresa, vendo os indicadores da empresa e deixando o pau quebrar lá embaixo, né? Liderança ela se faz no cotidiano através de relações interpessoais. E isso demanda muito tempo, né, Ricardo? Porque você tem que gastar tempo para conversar com interagir em uma situação, às vezes, de conflito, que acontece nas relações interpessoais diariamente, por sinal, né? E eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, porque isso tem muito a ver com o Control Fit, já pegando o gancho. O nosso método ele é um método que veio para humanizar o fitness. Se você teve a oportunidade de treinar com a gente, você percebeu o quanto que a nossa forma de treinamento ali no dia a dia ela é humanizada, né? O profissional cuidando do aluno. E o líder tem essa pegada, né? O líder, vamos falar assim, da década 2020 aí que a gente está vivendo, né? Ele tem que ter isso com ele, né? Assim, as relações com pessoas. Como que você vê isso? Eu vou pegar esse exemplo da sua academia e vou dizer como um liderado que eu era dos seus professores, de você em particular e dos seus professores. Eu me sentia muito mais aconchegado na sua academia, porque eu tinha essa preocupação detalhada de todos eles. Então, amanhã o negócio evolui de uma maneira assustadora. Aí você, para atender a demanda, você prejudica o seu perfil de trabalho. Claro que você não vai se sustentar. Você pode até se sustentar de uma outra forma, com uma outra academia. Mas com aquela que eu conheci, você não vai se sustentar. Porque foi com aquela que você cresceu. Então você tem que evoluir esse método. Então isso é muito importante você estar atento a isso. Né? Você tocou num assunto aí que é mais uma lição que a gente aprende. E eu já apanhei muito por causa disso na minha profissão. 40 anos de futebol vividos intensamente. Tem o líder que acompanha e tem o líder que determina. O líder que está determinando constantemente, ele causa um efeito colateral no grupo muito danoso. Porque o líder é ser humano. O líder é ser humano também. Então, nos momentos em que ele tiver com a luz branda, não tiver com aquela luz do comandante, do que determina, o grupo fica te esperando. Prof, e aí? O que nós vamos fazer? Como é que eu faço? E aí você tem um vestiário calado, você tem um vestiário que espera, vamos ver. Olha qual que é a frase que a gente escuta do time, de um jogador que sai de campo, na hora que o time dele não está muito bem,
vamos ver o que o professor tem para nos dizer. Essa frase é uma frase protocolar, mas que determina, o que nos expressa assim, muita coisa. Então, não, vamos lá e vamos dividir. Esse é o pensamento, não quer dizer que ele tem que dar uma entrevista dela. Mas quando nós tivermos um futebol brasileiro transformado para o nível da conscientização, o jogador vai para vestiário, sabedor que vamos lá para interagir e ver como que conseguimos resolver os problemas para poder sair dessa situação difícil. Como conseguimos. Ainda que lá dentro eu tenha um líder, eu tenho alguns líderes que eu tenho que respeitar. Isso é fundamental. Então, eu já, por determinar muito, por achar que eu sabia tudo, por achar que eu sei muito mais do que fulano e fulano e fulano e fulano e fulano, eu tinha o grupo muito à minha mão. E eu perdi, assim, nos detalhes. Por quê? O líder que conduz, o líder que acompanha, ele se sente muito mais confortável porque os jogadores se responsabilizam. E hoje, no futebol brasileiro, a gente vê muito isso. Você não vê mais líder de vestiário, com raríssimas exceções. Mas você não vê mais. Porque o futebol hoje é mais inteligência, é mais tática. Tática é sinônimo de inteligência. Montar tática para qualquer coisa na vida é sinônimo de usar a inteligência, bolar estratégias para... Então, o jogador, ele é colocado, o treinador estuda tanto e não divide nada com seus jogadores, ele só determina, que ele coloca o grupo dele muito abaixo. E aí, o grupo está sempre esperando por soluções dele. E tira um pouco a responsabilidade, um pouco não, muita responsabilidade do grupo. Se o treinador não apresenta a solução, que se lasque a equipe. Ninguém toma decisão. Então isso é fundamental. Nós perdemos muita liderança por causa dessa mudança no foco, essa mudança no perfil de trabalho hoje. É o líder que não consegue dar autonomia para os liderados, né? Fazer a leitura e dar autonomia. Marcão, acho que teve uma perguntinha aí, eu não estou conseguindo acompanhar. Não tem pergunta, não. Tem não. Eu queria até aproveitar e falar assim, que às vezes esse líder também erra, né, Ricardo? Ele claro. Também, como você disse, ele é humano, às vezes ele pode errar, né? Ele tomar decisões Exatamente. Que não são as mais felizes ali, às vezes o time tem que perceber isso, né? O treinador tem Marcão. O líder tem que ter essa consciência, né? O Sócrates, não é o Sócrates que jogou no Corinthians, mas é o Sócrates, pensador grego, e ele tem está sob a responsabilidade dele, o método socrático, que é de pergunta e resposta. Esse método, eu passo muito isso para os professores, porque eu, enquanto coordenador de base, diretor de base, ou mesmo diretor de profissional, eu me coloco não com ar professoral de quem quer comandar, mas eu me coloco na função de um auxiliar, de um comandante, de um professor, de um coach que está ali para ajudá-lo, né? Então eu procuro instruir esses profissionais com os quais eu trabalho para que exercitem isso, perguntem. E quando você começa a exercitar, você vai tirando conclusões, você vai aperfeiçoando o seu perfil de pergunta, né? E aí você vai exercitando a conscientização dos seus jogadores, dos seus liderados. Então isso é fundamental. Isso é fundamental que você exercite isso. Eu costumo dar minhas aulas e costumo perguntar. São sensações minhas. Eu transmito para a literatura que eu produzo, eu transmito aquilo que eu sinto. Na derrota, na vitória e no empate. Seja na tristeza e na alegria, né? Então, eu procuro passar aquilo. E eu sinto muito isso. Acabou o treino, acabou a semana. Nossa, aí os comentários da comissão técnica. Porra, treinamos compactação, hein? Treinamos aquela saída pela direita, treinamos aquela transição ofensiva com 2 contra 3, com não sei o quê. Nossa, eu falo para os meus alunos assim na sala de aula. Você já perguntou para o seu time, para os seus jogadores, se eles sabem o que treinaram hoje ou durante a semana? Você está indo para casa com essa convicção. Agora, e seu jogador? São muitas, mas são inúmeras, são milhares
milhões de dúvidas. Quantos nunca treinei isso, professor? Eu não sabia isso, professor. Eu não entendia isso. Porque uma coisa é o camarada ver. Eu já fiz pergunta, é muito rico esse assunto, nós vamos ficar aqui até amanhã. Eu fiz uma pergunta a um grande jogador, que foi meu aluno, um ícone, campeão mundial, cacete, não vou falar quem é. Ô, fulano, você trabalhou na Europa e tal. O que você achou do treinador fulano de tal? E eu ali pulsando, né? Vamos ver que dica que ele vai me dar. Porque eu não espero que o jogador ou que a pessoa que eu pergunto me responda ipsis literis, é tudo aquilo que eu espero. Não, eu espero que ele me dê sinais. Tum, tum, tum. Aí falou, não, professor, treinador fulano de tal é gente boa pra caramba. Eles falam que ele é bravo, mas que nada, gente boa. Não era isso que eu queria ouvir, pô. Eu queria ouvir detalhes de como eu penso dele, o que ele faz, como é que ele cobra, quais os conceitos que ele valoriza, como que ele dá o treino tal. Não tudo isso, mas alguns sinais que me fariam perceber. Eu não tenho como assistir. Meu grande ídolo é o Guardiola. 20 anos mais novo que eu, 10 anos mais novo que eu, mas eu tenho nele uma admiração, assim, porque eu vejo o time dele jogar há 10 anos, 12 anos e massacra o tempo todo. Diferente de Mudou o ganhar o jogo, né? Mudou o jogo. Exatamente, exatamente. Eu fiz um texto com esse título. Então, eu acho que a gente tem que dividir, sabe, o Alessandro, e tem assim que ter consciência do que você está passando se está chegando. Porque senão você vai ser um passageiro. Quantas vezes à beira de campo eu fui um passageiro à beira de campo, um passageiro de um ônibus, de um caminhão desgovernado. Hoje eu vou para a beira de campo de uma maneira muito mais condutora de um veículo. Porque eu sei o que eu treinei, eu sei o que eu estou vendo, eu sei o que eu vou cobrar. Isso é muito importante. Perfeito. Ricardo, o nosso método, né, o Control Fit, ele é baseado em 3 pilares, que é o controle de movimento, controle de carga e controle de resultado. E a sua fala, ela nos faz relembrar, né, Marco, assim, a gente fez uma live recente que o convidado falou, não, só de ter controle dos pilares de vocês, eu já estou me sentindo realizado, porque é muito importante hoje, quando a gente está prescrevendo qualquer tipo de exercício, no caso aqui a gente vai fazer agora uma analogia do método nas academias, primeiro que a gente controle o que a gente está passando para o cliente. E segundo, que o professor, que a gente vai chamar agora de treinador, que está ali no salão, que ele seja o líder desse aluno e que ele inspire esse aluno. E como que ele vai fazer isso? Se comunicando com o aluno. Porque a mesma dúvida que você teve, que às vezes o jogador foi para casa sem saber o que estava fazendo ali, eu, junto com o Marco Túlio, né, como os mentores aí do método, a gente traz isso muito nos nossos treinamentos para os nossos licenciados, que é essa oportunidade que o treinador tem de inspirar pessoas e de se mostrar uma autoridade, mas uma autoridade no sentido de quê? De transmitir o conteúdo para o aluno. Exatamente. Numa interação de sala de aula, tem assuntos que a gente observa que ocorrem com muita naturalidade. Por exemplo, como é que foi o final de semana? O que você fez ontem? Mas e aquela informação técnica? Que às vezes o aluno vai virar e falar assim, poxa, que legal, ninguém nunca me passou isso, esse cara que está me passando essa informação. Isso tem um valor muito grande, né, nas relações, né? Exatamente, exatamente. Se me permite fazer só uma partezinha antes para completar a pergunta do Alessandro, porque assim, seja Jesus Cristo, seja Hitler, eles tiveram um poder de convencimento de colocar aquelas ideias deles como sendo algo para ser seguido por várias pessoas, né? E eu acho que às vezes o professor ele não se atém, que ele tem essa carta na mão, às vezes o aluno não concorda de início com aquilo que o professor está propondo, mas ele tem a ferramenta de comunicação para convencer ou de argumentar que aquilo ali faz sentido, né? Eu acho que o treinador, o líder, né? Eu vou estar sempre fazendo feedback com o treinador, porque o futebol é uma fatia da sociedade e uma academia é uma fatia de uma sociedade. O mundo é sistêmico, a vida é sistêmica, o futebol é sistêmico, a academia é sistêmica. Se você não
não interage e não tem esse conhecimento, esse reconhecimento, você se lasca. Então, eu acho que o líder ele tem que ter esse autoconhecimento. A maior vitória, quem fala isso é a Juliana Mazepa, que é uma psicóloga nossa de Curitiba, e ela trabalha conosco no Boston City. Então, ela é uma menina competentíssima, muito fera mesmo, gosto muito dela, e foi uma grande conquista nossa de trazê-la para o Boston, né? Então foi muito legal. Então ela fala uma coisa que ela fala, e isso está na literatura também, que a maior conquista é você se conquistar, algo mais ou menos assim. Ou seja, é você ter controle sobre si, você saber o que é você, né? Isso aí, eu já tive um grande presidente do futebol brasileiro aí que falou: Ricardo, esse negócio de terapia não funciona muito não, porque eu tenho 30 anos que faço e até hoje não melhorei nada. Então, mas ele não vai para terapia com intenção de melhorar, porque ele não vai sair daquele protocolo dele, né? Mas aí, quando vocês perguntaram isso aí, vocês estavam falando alguma coisa e que eu tive várias experiências no futebol. Você tem muito assim no jogador, um grupo de jogadores, você está falando, pois porque a gente tem que fazer um treinamento extra-campo, o treinamento invisível, e de chegar em casa, de recuperar, de não fazer isso. E o jogador assim, ó, balançando a cabecinha para você. Aí você pega e fala assim: esse filho da mãe está prestando atenção, né? Tá legal mesmo. Aí fala: fulano, então, você concorda com isso que eu te falei? Então me fala alguma coisa sobre isso que a gente conversou. Professor? Não, professor, desculpa aí. Ele não estava ali. Ele não estava ali. Aí vem aquela da PNL, Programação Neurolinguística, em que você tem a comunicação, aquele que percebe a comunicação auditiva, fisiológica e emocional, né? Então, você tem que estar atento a isso, você tem que fazer esses feedbacks para você chamar. A minha professora de PNL, ela, de uns anos atrás, ela me falava, eu falava assim, tem um preceito, um pressuposto da PNL que é assim: a responsabilidade do comunicador, da comunicação é do comunicador. Aí, na hora, eu venho com o vestiário do futebol na minha frente, eu venho com o jogador indisciplinado na minha frente e falo: não concordo. Por quê? Vamos lá. Não concordo se o jogador não quiser ouvir. Aí ela pegou muito pacientemente e falou assim: é importante que ele ouça o que você vai falar? Eu falei: claro, afinal de contas ele é jogador do clube. Então se vira. Aí eu falei: não, mas o jogador não quer saber de mim, não gosta de mim, ele não está sendo titular. É importante que ele entenda o que você está passando? É claro que é, poxa. Se vira. Aí ela foi com 2, 3, se vira. Ela me amansou. Eu falei: tem razão, eu vou tentar. E aí você tem que melhorar essa sua argumentação. Então, às vezes você me vê falando alto no vestiário, às vezes você me vê falando com a veia estufada, às vezes você me vê falando baixinho, às vezes você me vê: ô, fulano, e aí? Aí o cara: não, eu também acho, professor, mas eu acho. Aí eu dou aquela dica, eu rolo aquela bola para ele chutar, para que ele responda, né? Então, muito, muito legal. Eu fiz uma passagem no Atlético Paranaense em 2012, 2013. Nós subimos de divisão em 2012, passamos da B para A. E o Paulo Baier, que era um jogador, era um jogador, né? Já experiente, 40 anos, e hoje ele é treinador. Aí eu falei com ele na hora do almoço assim: Paulo, vou te fazer 3 perguntas hoje. 2 perguntas hoje na hora do treino. Se você quebrar, você está lascado comigo. Ele ficou preocupado. Olha para você ver, um jogador de 40 anos, ele já... Olha para você ver como que o liderado tem algumas barreiras que nós, que somos líderes, nós temos que furar essa barreira. Falei: não, vou te fazer pergunta, mas o que é, professor? Fala aí. Pô, você vai fazer eu quebrar lá? Não, se você não soubesse a pergunta que eu vou fazer. Nós estávamos em pleno Barcelona, momento Barcelona Guardiola. Aí não, e eu vendendo a ideia do jogo coletivo, como nós fizemos um baita trabalho lá, jogo coletivo, o atleta tem o potencial individual em favor do coletivo, vai usar as suas individualidades em momentos e situações importantes do jogo, enfim, treinamentos, discurso, tudo. Aí eu cheguei: Paulo, aquelas 2 perguntas que eu queria te fazer. Qual que é o melhor time do mundo, time que joga mais coletivamente no mundo? Aí eu senti que ele sentiu um alívio. Barcelona. Barcelona estava sendo um sucesso do coqueluche no futebol, né?
na finalzinho da época do Guardiola já. Aí eu falei, quem que é o melhor jogador do mundo? Aí ele relaxou. Eram só 2 perguntas, falou, agora a segunda é o Messi. Messi tinha acabado de ganhar o prêmio. Aí eu, para vender o meu argumento de jogo coletivo, eu falei, então quer dizer que o jogo coletivo não prejudica a individualidade. Então, quando eu vendo esse peixe para os caras, eu tenho que acreditar nisso também. O exemplo, o Silvio Santos está aí para quem quiser. O vendedor é isso. E nós somos vendedores. O líder é um vendedor. Vendedor de ideias, vendedor de emoção, vendedor de conteúdos, vendedor de conhecimento, de sonhos, tudo. Então, se ele vender mal, ele vai ser um mau vendedor. Vai ganhar pouco. Né? Então, assim, essas coisas, o líder tem que estar consciente disso e brincar. Vai brincando com isso e vai ficar expert amanhã? Não. Mas é um processo. Se ele entrar nesse processo, ele chega num nível muito bom, com certeza. Nossa, Ricardo, é um privilégio estar podendo compartilhar essa noite aqui com você. Realmente sensacional. Esse bate-papo é muito gostoso, mas a gente tem um limitador tempo. Chegando aqui no final, passou muito rápido. Eu queria, mais uma vez, agradecer você, o Marco Túlio, a todos que estão nos assistindo. Eu queria deixar 2 dicas de livros de liderança antes da gente partir para a nossa parte final. Uma é esse livro aqui, que eu acho que é para quem está querendo se aprofundar no assunto de liderança. É um livro bem interessante, tá? A Liderança e Inteligência Emocional na Formação dos Líderes de Sucesso, do Daniel Goleman, tá? E um outro livro, eu acho que o Ricardo, acho que eu cheguei até a te mostrar esse outro aqui, que é um livro de vários treinadores do mundo inteiro, que é o Algoritmo da Vitória, do José Salib Neto. Também vem contando histórias de liderança muito legal aqui. E é um livro mais focado aí para a parte esportiva. Né? Tenho esse livro, já li, estou lendo, relendo e é muito bom. É muito legal. Ô, Ricardo, eu queria deixar a saideira para você. Acho que uma das características marcantes do líder é a capacidade que ele tem desse brilho no olho que você falou aí, né? Da gente buscar incessantemente a nossa melhor versão, né? E você vem fazendo isso com maestria, né? Eu já te conheço já há um tempinho e, para mim, eu tenho uma admiração muito grande de você, porque você é um profissional que, apesar da sua vasta experiência, você está vislumbrando projetos aí grandiosos e com o mesmo brilho no olho, às vezes, de um camarada que está começando a graduação lá com seus 18, 19 anos, né? Eu queria que você falasse um pouquinho disso para a gente, como que você vê nessa capacidade que o ser humano tem de se recriar incansavelmente aí ao longo da sua trajetória, né? E falar também um pouquinho dos projetos aí que você tem construído aí para todo mundo que está nos acompanhando. Olha, eu acho que a palavra amor, por mais piegas que pareça ser, ela é fundamental. Você fazer o que gosta, e eu digo que eu faço o que eu amo. E esse amor meu exacerbado, essa paixão pelo futebol, pelas coisas do futebol, ela me levam até a extremos que às vezes até me prejudicam. Porque eu, hoje, lógico, muito mais tranquilo do que antes, eu simplesmente não admitia que as pessoas que estão à minha volta no meu projeto estejam de braço abaixado. Tem que estar com a mão em punho ali, esperando o soco do adversário para se proteger e para bater também. Lógico, de uma maneira figurada, a gente está falando isso. Então, assim, o brilho nos olhos, eu falo isso muito para meus filhos, né? Hoje eu tenho um filho que mexe com o futebol também, ele é diretor do Bahia, e ao contrário do Marcão aí, eu estou triste hoje. Já trabalhei no Atlético 4 vezes, mas eu estou triste porque eu estava torcendo muito mais para meu filho do que para um time mineiro. Mas eu falo para ele, para outra minha filha e para outra que está chegando, está fazendo faculdade já de administração. Então eu falo muito para eles, a característica principal, os dois já estão no mercado de trabalho, atuantes e muito. A terceira está quase, está chegando ali. Eu falo assim, brilho nos olhos, meus filhos, façam o que vocês gostem e façam com dedicação. Eu tive um professor lá na graduação,
Primeiro dia de aula, ele fez uma dinâmica de grupo na Educação Física, Federal, Universidade Federal de Minas Gerais, Escola de Educação Física da UFMG. Aí ele fez uma dinâmica e eu, com a camisinha do símbolo olímpico, para mim aquilo eu era o cara. E esse filho da mãe, em bom sentido, chega para nós e fala: se alguém está pensando em ganhar dinheiro com educação física, pode desistir hoje. Primeiro dia de aula, ô. Aí eu falei: filha da mãe, cara, olha só, será que esse cara tem razão? E eu vim para cá com ele. Aí passou o tempo e tal. E eu já, no quinto período, eu já estava trabalhando no Cruzeiro, como segundo preparador físico do profissional. E já estava com um carrinho bonitinho. E ele, não vou falar a marca do carro, senão os caras depois vão cobrar de mim. E ele com um carrinho pendurado. Eu falei: danado. Eu acho que o problema está mais na sua cabeça do que na realidade da vida. Você encara a sua profissão de uma maneira tão negativa, tão com pouca perspectiva, que não vai crescer. Perfeito. Não vai crescer. Então, assim, o brilho nos olhos é fundamental. Eu tenho 18 anos ainda na minha vida, física e mental, só que com a bagagem de um sessentão, bacana, legal. Estudo o tempo todo, vocês não devem estar conseguindo ver, mas eu levei para Manhuaçu, que é onde eu estou morando agora, onde o Boston City tem a sua sede. Eu levei 50, 60 livros. Eu tenho 2 malas de livro que eu levo. E sempre quando eu venho em casa, eu faço as trocas. Né? Esse eu vou levar esse, que eu acho que esse é melhor do que o outro e tal. Porque eu estou sempre interagindo com aquilo que as pessoas já fizeram. Então, assim, estou num projeto hoje muito legal, que é um projeto da construção de um clube, né? Que é um clube, é o Boston City, que é propriedade do Renato Valentim, que é residente em Boston há 30 anos, pelo menos. É um grande empresário lá, apaixonado pelo futebol, construiu na sua cidade natal, está construindo um clube com estádio, CT, e nós estamos fazendo esse clube, dentro da nossa cota parte, fazendo esse clube renascer. Tenho os meus projetos de cursos também, estou montando um curso de futebol para treinador e para interessados em futebol, que se Deus quiser, até o início do ano que vem eu vou lançar aulas online, um curso que eu acho que vai ser muito interessante. E estou escrevendo a todo momento, né? Então, assim, meus projetos estão sempre vivos, estou estudando, lendo, escrevendo e fazendo, interagindo. E não me furto a lives, a reuniões como essas, porque pode ter certeza que eu saio daqui com um pedacinho a mais de bagagem, porque a gente trocando, a gente cresce. Então é isso, Alessandro. Eu te agradeço muito a você e o Marcão pela oportunidade de estar aqui dividindo com vocês esses momentos e esse assunto. Estarei sempre à disposição para outros assuntos também, que a gente pode aventurar, falar alguma coisa. Nós que agradecemos. Sensacional. Para mim foi inspirador. Muito, muito legal, né, Marcão? Sensacional. Volta com você aí, Marcão. Ricardo, mais uma vez, obrigado, cara. Foi realmente, a palavra é essa, inspirador. E pode ter certeza que talvez nossos caminhos se cruzem em outros momentos aí. A gente tem projetos ambiciosos também para dentro do Control Fit, inclusive de capacitação em outras áreas. E quem sabe a gente não monta alguma coisa junto aí, a gente não une forças, né? A gente pensa em alguma coisa que possa ser legal para todo mundo aí também. Contando que esteja o futebol no meio, tô ligado. Boa. Pessoal, então a todos que estão nos assistindo, muito obrigado aí pela audiência, né? Eu acho que foi acho não, tenho certeza, né? Cumprimos com a missão aí de uma forma muito bacana. Então, Ricardo, Marco Túlio, muito obrigado, uma boa noite a todos e até mais. Valeu, Ricardo. Obrigado. Pode comemorar, Marcão. Valeu. Um abração. Parabéns ao atleta. Um abraço.